Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bem, neste vídeo vamos falar sobre uma questão do jogo do Palmeiras, que a meu ver é um aspecto desse jogo que gera muitas armadilhas para os adversários do Verdão, mas também é algo que pode ser uma armadilha para o próprio Palmeiras com o decorrer da temporada. Trata-se da falta de cadência ou pouca cadência no jogo do Verdão. E pode até não parecer, mas este ponto não é tão irrelevante assim. É realmente algo bem complexo e que exige reflexão hoje da comissão técnica do Palmeiras. Estamos numa realidade, notadamente aqui no Brasil, em que quase todas as equipes gostam de jogar protegendo o seu campo e tentando especular, tentando fazer o jogo do contragolpe. A preocupação suprema é de se defender. A preocupação suprema é de fazer esse jogo do contragolpe, sobretudo no 4-2-3-1, com aquela linha de 3, em que os dois homens de fora são, em geral, homens muito velozes. Mas o fato é que, como muita gente está tentando fazer esse jogo, faz esse jogo hoje, aqui no Brasil, o técnico ele vai conseguir, e sua equipe vai conseguir ter uma vantagem quando ele tiver as melhores peças, os melhores jogadores, um elenco mais qualificado e também melhores ideias em como gerar variações para esse tipo de jogo. Não são variações muito diferentes, muito fora deste modelo, mas variações dentro desse modelo. Ora, isso tem um limite, Naturalmente pode haver aí um número enorme, gigantesco de variações, mas há um limite. E o mais preocupante disso é que, como muitas equipes praticam esse mesmo tipo de jogo aqui no Brasil, o técnico de uma equipe adversária que o pratica também, ele também tem um entendimento de como se defender desse tipo de jogo. O tempo inteiro ele está pensando justamente nesse tipo de jogo. Ele está pensando sobretudo, quando ele pensa na questão do 4-2-3-1, por exemplo, quando ele pensa na questão do jogo do contra-ataque, ele está pensando primordialmente em como não levar gol dos adversários. E sendo assim, ele está refletindo direto ou indiretamente o tempo inteiro em como bloquear um tipo de jogo como o do Palmeiras. A gente viu, por exemplo, no Mundial de Clubes da FIFA, o jogo do Verdão sendo completamente bloqueado ali, sobretudo não necessariamente pelo que se fazia na saída de bola do Verdão, não necessariamente pela pressão ao lançador da bola longa do Verdão, mas sobretudo de forma muito inteligente, inclusive, bloqueando a recepção da bola. Então a questão que é interessante aí de se ver é que o que permeia esse tipo de jogo, em que as equipes se formam, sobretudo no 4-2-3-1, tentando proteger o seu campo e sair para o contragolpe. O que permeia esse tipo de jogo é sobretudo a questão da velocidade. E este é o ponto. É aí que a gente entra no que pode ser um grande problema para o Verdão. Quando a gente olha para esse Palmeiras, a velocidade é algo que está em tudo. Então, para acionar, para que a equipe chegue o mais rápido possível na área do adversário, é necessário que a equipe seja veloz. E para que isso aconteça, inclusive, convém que a bola longa seja utilizada o tempo inteiro. Pode haver variação nesse tipo de jogo também. As variações podem, por exemplo, dar conta de um trabalho melhor pelo centro do campo, ainda que em velocidade, ainda que não mude muito o modelo. No Palmeiras, no caso, esse modelo ele está sustentado, sobretudo, por chegar o mais rápido possível, mas sobretudo através do quê? Da bola longa. Da bola longa que precisa sair do fundo através de um bom lançador, como os volantes palmeirenses, o Danilo e agora o Felipe Melo, que também tem feito esse trabalho na equipe do Verdão. A questão, gente, é que a velocidade é algo interessante, mas o jogo precisa de cadência. Qual é o problema de um jogo em que você pensa a velocidade como uma ferramenta o tempo inteiro? É o desgaste dos jogadores. E algo interessante, você pode pensar assim, mas se a equipe fica muito tempo no campo de defesa, será o trabalho sobretudo no seu primeiro campo? Então, naturalmente, que esse jogador ele não está se cansando, porque ele não está usando a velocidade ele está economizando energia para fazer o arranque. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A velocidade, propriamente, ela pode não ser utilizada na sua forma que a gente conhece, mas ela está nos movimentos dos atletas
também quando eles estão presentes no campo de defesa, defendendo, se movimentando muito rapidamente, pressionando o portador da bola, tentando gerar ali, né, o fechamento dos espaços, da linha de passe das equipes adversárias. Tudo isso é o tal de ir e voltar. Né? Quando a equipe vai para o ataque, ela precisa voltar rapidamente, os jogadores precisam recompor também com muita velocidade. A velocidade é tudo, ela permeia tudo nesse tipo de jogo do Palmeiras. E quando o Verdão pensa, por exemplo, hoje, cogita contratações, o que a gente vê é tudo jogador veloz. Com raras exceções, todos os jogadores que são especulados no Palmeiras são jogadores que são velozes, que têm a velocidade como trunfo. Ou seja, a gente não vê, por exemplo, gente para cadenciar o jogo. Quando a gente pensa num volante comum, que o Palmeiras chegou a especular, e como o Gabriel Neves, era um volante também para gerar velocidade no jogo, embora ele seja um belo, um cara que até constrói, embora não seja propriamente um 10, mas ele até constrói muitas vezes fugindo um pouco do círculo central. O que ocorre, né, é que é sobretudo aquele lançamento dele, aquele lançamento preciso dele que gera, que aciona o jogador lá no campo de ataque, inclusive jogando a bola às vezes nas costas dos marcadores, né? Aquilo provavelmente foi o que mais chamou a atenção da comissão técnica do Palmeiras, né? O Gabriel Neves, no caso, é um volante que ele seria interessante para o Palmeiras porque ele consegue sair um pouco dessa dinâmica. O que é o camisa 5? Vamos lá, vamos falar um pouco do camisa 5. O Gabriel Neves é um camisa 5, é também um camisa 8 e é muito mais que isso. O camisa 5 é aquele tipo de marcador, gente, que preferencialmente ele não deve sair do círculo central. Ele precisa ocupar o balão do meio-campo, no máximo. Ele, teoricamente, não pode avançar muito, ele não pode sair desse balão. Ele pode, portanto, pisar até um pouco no campo de ataque, né? Ele pode pisar, passar da linha do meio de campo. Mas, preferencialmente, esse volante, ele não pode ultrapassar aquela parte, a segunda parte do balão do meio de campo. Ou seja, quando ele pisar no ataque, ele não pode superar, ele não pode ultrapassar muito aquele balão. Por que ele não pode fazer isso? Ele deixa de ser um camisa 5. O camisa 5 está em campo, sobretudo, para quê? Para gerar proteção defensiva. E quando esse jogador ele sai dessa posição, ele costuma, portanto, gerar um buraco ali que muitas vezes vai necessitar que outros jogadores apareçam para cobrir aquele espaço. Só que quando isso acontece, esse jogador, geralmente da primeira linha, que ocupa esse espaço central, ele deixa um espaço vago pelo lado do campo. Então é essencial, portanto, que o camisa 5 ele saiba proteger. E para ele proteger, importa muito que ele não saia do balão do meio de campo. Que ele não saia do ciclo central ali, gente. Né? O Gabriel Neves é um cara que, quando ele sai do ciclo central, ele consegue voltar. Ele consegue ser esse cara que ele se ausenta daquele espaço e quando ele volta, parece que ele não foi para o ataque. Parece que ele não pisou perto da área. Parece que ele nunca saiu do balão de meio de campo, porque o pulmão do cara é um negócio para ciência estudar. É um negócio absurdo. Né? Então o que acontece? Fora, quando a gente não pensa em jogadores com Gabriel Neves, é necessário, portanto, pensar em camisa 5 que seja mais, né, protetor. Porque quando o cara sai dali, aí tal, mas Josa, mas é muito importante aquele tal do volante de filtração. Volante de filtração, gente, é algo que surgiu em muitos lugares do futebol mundial. Existe volante de filtração. É algo que gera muita felicidade, muita alegria do gol em vários lugares do futebol mundial. Mas é, sobretudo, algo que se usa muito no Brasil. E o volante de filtração é sinônimo de medo. Medo. É um tipo de variação de jogo de equipes medrosas. De equipes que têm um compromisso, sobretudo, defensivo. Entende? Quando aquele cara, por exemplo, ele ocupa o corredor central, fazendo chegando na área, pisando na área, muita gente ocupa o espaço dele. Muita gente. E é claro que esse volante de infiltração, quanto mais ele fica famoso, mais ele recebe também bloqueio para esse tipo de ação dele. Então quando você tem um volante desse que tem um compromisso, sobretudo, de fazer esse tipo de jogo, ele é muito marcado, ele se agarra tanto a esse tipo de jogo, e quando esse jogo não acontece, ele também perde muita função dentro de campo. Por que o Elias hoje é um jogador já em decadência no futebol brasileiro? Porque o jogo dele é um jogo marcado. Ele já não consegue mais fazer aquele trabalho de infiltração como no passado, e também não consegue ser um marcador. Também não consegue ser um articulador, né, pelos lados do campo. Então o jogo dele perdeu consistência. Não foi por causa da idade, foi por causa da forte marcação, aquilo que ele fazia de melhor. Então o Palmeiras precisa, portanto, de cadência. A cadência é aquilo que vai fazer com que a equipe, os jogadores, descansem em campo.
Por quê? Qual é o problema desse tipo de jogo em que a velocidade é pensada como arma para ser utilizada o tempo inteiro? É que os jogadores vão chegar no final do jogo, né? Eles já não vão estar 100% da sua condição física e vão estar bem longe do 100% da sua condição física. Ah, mas aí você pode fazer alterações. Há jogadores que dificilmente vão sair da equipe. Por quê? Porque mexe muito com a equipe. Todo mundo se cansa. Mas você tirar, por exemplo, o Rony, você gera um desgaste para a equipe, porque geralmente quem for entrar no lugar dele não vai ser um jogador que vai gerar a mesma qualidade para esse tipo de jogo do que o Rony. Então tem alguns jogadores que são chave. Se eles saírem, a coisa complica um pouco mais. Ainda que entre um outro que seja quase igual a ele, não é igual a ele. Você pode reclamar que o Rony não é tudo isso, não sei o quê. Ele exerce uma função, ele tem uma importância para esse jogo do Verdão muito significativa, muito relevante. O Luiz Adriano, a movimentação dele também é uma movimentação que exige muita velocidade. O cara precisa ser 9, ele precisa ser seguro atacante, às vezes ele precisa ser lado de campo, às vezes ele precisa trabalhar até um pouco como 10 ali, perto da área. E ele precisa também, como todo jogador do Palmeiras, recompor. Estar no primeiro campo quando a equipe está sendo pressionada. É muita coisa, gente, para o jogador fazer. E essa necessidade, né, de toda essa velocidade nessas ações, no pensamento, na movimentação do corpo, tudo isso gera um desgaste muito grande que vai fazer com que o jogador não chegue ao final do jogo em boa condição física. Ora, aí você troca por um ou outro, tal, não sei o quê, só que aí, o problema não é só o jogo, o problema é a temporada. Porque depois de um certo tempo, esse jogador vai estar num tal desgaste, né, que ele pode perder rendimento durante a temporada também. Não há preparação física que dê conta disso, gente. Não tem como. Entende? Não há como uma preparação física dar conta desse tipo de coisa durante uma temporada toda. É claro que o cara vai perder rendimento. Ah, mas esse ano não perdeu tal. Esse ano foi atípico, né? Então é preocupante essa questão do jogo do Verdão. Precisa ter mais cadência. E para ter mais cadência, precisa ter jogador que articule mais, que pare um pouco, que retire um pouco a velocidade do jogo. Que cadencie, sim, é necessário, é muito importante que a velocidade seja uma arma, mas é necessário também que a equipe saiba jogar, né, se poupando em algumas situações dentro do jogo. E o cara que faz isso, que segura esse jogo, é sobretudo o camisa 10, que a gente já falou aqui muitas vezes. É um cara como Gabriel Neves, que consegue fazer um trabalho de 10 até razoavelmente bem, né? Ah, mas o Patrick de Paulo pode ser um 10. Eu acho que o Patrick de Paulo precisa jogar no ciclo central, um pouco mais à frente. Mas a posição de 10, esse cara articulador, esse cara que pensa o jogo de uma forma... esse cara, a responsabilidade que hoje recai sobre ele é muito grande. É muito grande. É um cara, por exemplo, que eu já disse aqui, precisa trabalhar com os dois pés muito bem. Parece pouca coisa, mas é muito significativo se o cara trabalha muito bem apenas com o pé ou com dois. Por quê? O camisa 10, ele está no centro do campo, ele tem todo um lado do campo em que acontecimentos do jogo, né, estão o tempo inteiro rolando, e também tem o outro lado do campo, o cara está no meio. Então ele precisa, por exemplo, ele não pode virar necessariamente o corpo numa situação de velocidade para fazer o passe, entende? Agora esse cara, por exemplo, ele precisa cadenciar o jogo, ele precisa parar o jogo, ele precisa tirar a velocidade do jogo. E inclusive, ele precisa convidar outros jogadores da sua equipe para participarem um pouco, né, desse cadenciamento do jogo ali no campo de ataque. É a situação em que a equipe vai trabalhar um pouco mais a posse de bola ali, se aproximando, se compactando ali no campo de ataque. Isso também gera descanso. Fazer esse tipo de jogo para a equipe como o Palmeiras não é apenas mudar o jogo no sentido de ser mais ofensivo, trabalhar o jogo, trabalhar a construção de uma forma diferente, estar bem mais próximo da área do adversário para trabalhar a construção. Não é só por isso. Isso é muito importante para a equipe do Palmeiras, também para que a equipe descanse em campo. E ao descansar em campo, a qualidade do jogo também ganha relevância. Se o Palmeiras conseguir esse tipo de coisa, até mesmo esse modelo do Palmeiras de contragolpe e tal, vai ganhar também relevância. O que o Palmeiras precisa fazer não pode ter o seu jogo marcado. O jogo do Verdão está cada vez mais marcado. Claro, mas contra o Grêmio foi muito bem. A gente está diante de um Grêmio, por exemplo, que hoje tem dificuldade para jogar. Estamos falando de uma partida, de uma final. Não estamos falando de uma temporada. E tem muita gente aí que a partir de agora vai estudar o Palmeiras como nunca fez. Por quê? Porque o Palmeiras hoje está no centro dos acontecimentos. Estamos falando do campeão da Libertadores. Estamos falando do provável, por que não, campeão da Copa do Brasil. Ora, são dois títulos importantíssimos na temporada.
Então todo mundo vai estudar o Palmeiras, todo mundo vai para cima do Palmeiras, e o Palmeiras precisa de variação no seu jogo, precisa de cadência no seu jogo e precisa de homens que saibam fazer esse trabalho. Apenas essa percepção de que é necessário pegar a bola e fazer lançamento, isso o Rony daqui a um tempo ele não vai aguentar, sem contar as possibilidades de lesão em muitos jogadores. É isso, meus amigos, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo, até o final.